Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Graça e paz, aqui que está falando é seu irmão Rogério de Jesus. É sempre uma alegria poder estar aqui falando, comentando o Evangelho. Senhores, algumas pessoas já estão cientes de que eu não creio num dogma instituído pela Igreja Católica, que é a Trindade. Eu não creio na Trindade como doutrina bíblica. Por quê? Por duas razões. Primeiro, se essa doutrina é uma verdade absoluta, porque ela levou 3 concílios organizados pela Igreja Católica para se tornar um dogma, uma doutrina. Se era uma doutrina bíblica, por que os apóstolos, por que o próprio Jesus nunca falou sobre isso? Porque nenhum profeta do Antigo Pacto fez menção de trindade. Por que as pessoas acreditam nessa doutrina? Porque essa doutrina nada mais é do que uma tradição católica. E todos os que acreditam nessa doutrina, querendo ou não, também são católicos. Ok, nada contra os católicos, eu amo os católicos, eu amo qualquer pessoa de qualquer segmento religioso, não tenho nada contra ninguém. Mas eu não estou aqui para confrontar, estou aqui para examinar a Escritura. Beleza? O segundo motivo pela qual eu não creio na doutrina da Trindade é porque ela apresenta diversas falhas. Diversas falhas. Ok? Falhas estruturais, contextuais, falhas doutrinárias e tantas outras coisas que descaracterizam este dogma. Né? Mas eu gostaria de fazer uma leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 22, que diz assim: Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus. Para aí, como é que é aqui? Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Vamos pensar um pouco. Primeira coisa, será que os apóstolos não sabiam que Jesus era Deus da mesma essência, com a mesma natureza, com o mesmo poder que o Eterno? Porque esta fábula, este mito, esta fala é dita constantemente de que Jesus é Deus, da mesma natureza, da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma autoridade que o Pai, que o Eterno. Ou seja, este dogma instituído faz parte da mentalidade da maioria dos cristãos, sejam católicos, protestantes ou evangélicos. A grande verdade é que os apóstolos não sabiam desta conversa, sabiam exatamente quem era Jesus e sabiam exatamente quem era o Eterno. Então, para eles, Jesus não era o Eterno. Era o Filho de Deus, era o enviado de Deus, era o Mashiach de Israel, mas não era o Eterno. E isto nós podemos provar em diversos textos. Este versículo em especial está dizendo exatamente isto. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Vamos pensar aqui, quem fazia os sinais? Era o Eterno. Quem era o instrumento? Jesus. Deus usou Jesus para realizar sinais e prodígios e maravilhas. É isso que Pedro está falando aqui. E Pedro encerra o versículo 22 dizendo: como vocês bem sabem, ou seja, todos eles sabiam quem era Jesus. Todos eles ouviram falar de Jesus. Sabiam que os sinais que eram realizados por ele, na verdade, era o próprio Eterno que atestou o seu ministério entre eles.
Então essa conversa de dizer que Jesus era Deus, que era o próprio Pai, que fazia as mesmas coisas e não sei o quê, isso é tudo conversa, irmãos. Isso é tudo conversa. Versículo 23. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Opa, outra informação. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Ou seja, Jesus foi entregue nas mãos dos malfeitores. Era um plano do Eterno que isso acontecesse com Jesus. Era um plano do divino que isso se cumprisse. Olha só. Foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Veja que Pedro está confrontando muitos dos judeus que estavam ali. Ele está dizendo, vocês, com a ajuda dos gentios, pregaram ele na cruz e mataram ele. Aí o versículo de número 24. Mas Deus o ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus? O Eterno, o Criador. Libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Eu acho interessante esse versículo. Vamos ler aqui na outra versão, versículo 24. Vamos ver aqui no versículo... ao meio da revista atualizada, vamos ver o que diz aqui, versículo 24. Vamos lá. Olha só. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vamos ver aqui outra versão. Ao meio da revista e corrigida, verso 24. Olha só. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha só, cara. Olha só o que é. Versículo 27. Pois não deixará a minha alma no Hades. No Hades. Vamos aqui. 27. Pois não deixarás a minha alma na morte. Veja que no verso 27 da outra versão fala Hades. Nessa aqui fala morte. Vamos ver aqui uma outra versão, NVT 27. O que está escrito aqui no 27? Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Veja uma coisa interessante. Existem muitas outras versões que bem aqui, no lugar dessa expressão morte, existe a palavra Sheol, túmulo, inferno. A palavra Sheol, Hades, como as expressões entre os mortos, essa expressão está se referindo ao sepulcro, à sepultura, ao lugar onde Cristo foi deixado, onde ele permaneceu durante 3 dias, ou seja, Jesus foi ressuscitado fisicamente, foi tirado do túmulo, foi tirado do Sheol, foi tirado do Hades, foi tirado do cemitério. Por quem? Pelo Eterno. Foi o Eterno quem ressuscitou Jesus. Jesus não saiu do túmulo por si só. Ele foi ressuscitado pelo Eterno. Você entende, meu amigo? Então, posteriormente estaremos dando continuidade a esse assunto. Vamos estar meditando sobre este assunto. E vocês verão que a Trindade não se sustenta. Beleza? Um forte abraço a todos.